Fala pessoal, mais um encontro aqui no Caminho da Sabedoria. Hoje vamos analisar Provérbios 24. Destaquei 5 versículos sobre o Provérbios 24. Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Isso aqui me fez pensar até nos meus momentos de academia. Eu tenho me dedicado 40 minutos, uma hora, às vezes, meia hora na academia, praticamente todos os dias. E hoje, né, nós vemos aí pessoas querendo a aparência, o homem olha a aparência. Então, normalmente a gente está mais preocupado com o corpo do que com a inteligência, com o intelecto. Então, ser sábio é melhor do que ser forte. E normalmente tem brigas, tem guerras que nós, por ser sábio, nós não vamos entrar. Então não é sobre ser forte ou não, mas é sobre ter inteligência emocional, paz, né? Paz e prosperidade. Então isso aqui só vem para reforçar que qual é o exercício que a gente tem feito todos os dias. A gente tem dedicado aí 15 minutos, 20 minutos. Querendo ou não, você está assistindo esse vídeo aqui, você já está lendo junto comigo e você já está refletindo como isso pode ser aplicado à sua vida. Olha, quando eu leio aqui, eu já aplico na minha vida, então já foi um momento de refletir sobre as minhas ações. Então, com certeza, nós estamos aqui juntos desenvolvendo sabedoria. Segundo ponto, a resposta sincera é um sinal de uma amizade verdadeira. Isso é muito legal, porque normalmente a gente não quer corrigir o outro, ou a gente não quer tocar na ferida, com medo de frustrar outra pessoa, mas por conta do quê? Por conta de uma frustração às vezes nossa. Eu acredito que o processo de maturidade é entender que identidade ela é diferente do comportamento. Então, desde a nossa infância, às vezes nós estamos feridos na identidade por falta de sabedoria dos nossos pais em corrigir o comportamento e não a identidade. Então, eu tive um comportamento ruim, mas de vez de falar do comportamento, meu pai, minha mãe fala, você é burro. Então, isso acaba ferindo. E essa resposta sincera, ser um sinal de amizade verdadeira, é que quem ama repreende. Só que nós temos que ter essa sabedoria em falar. Então, eu vejo até pelo meu processo aqui de estar noivo, né, com a Maria. Teve muitas coisas sinceras que eu falei para ela que no momento doeu, mas também eu preciso pensar nessa sinceridade, como comunicar, porque muito é o modo como eu estou me comunicando. Então é legal entender que pessoas que nos amam, elas vão nos corrigir. E ser sábio é aceitar repreensão, correção. Não construa sua casa, nem informe o seu lar até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Isso aqui é bem interessante. Bem interessante porque quanta disfunção a gente vê às vezes, né? De pais que na realidade não queriam ser pais. Então, por às vezes uma carência, enfim, até fruto do pecado, acabam se envolvendo, né, prazeres da carne e acabam resultando. Isso eu falo porque hoje metade da população não tem pai, né? Ou tem pai, mas não é casado com a mãe. Então, isso é um problema bem sério e quando a gente vai aqui para essa questão de construir a casa, não formar um lar antes das suas plantações estarem prontas, é que a maior causa de separação hoje é uma questão financeira. Então,
se a gente pensa sobre finanças antes de entrar num casamento, é bom que isso acaba trazendo uma estabilidade pro casal, pra família. Com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma. Então é só reforçando, né, esse versículo aqui anterior. E é importante a prudência. Antes, quando eu não tinha Maria, eu tava aventureiro, né? Fui para um lado, fui para o outro, fui para São Paulo. Então não prestava conta com ninguém, né? Então não tinha muita prudência, tava mais na ousadia de me arriscar. Só que a sabedoria, ela vai nos direcionando, e essa questão da prudência acaba consolidando. Eu acredito que a prudência, muitas vezes eu não tive por achar que me faltava fé, mas até pensando sobre fé, né? Quando a gente olha lá para Pedro, que ele andou sobre as águas, ele teve fé para andar sobre as águas, mas ele foi atrás de uma palavra. Então Jesus falou, né? Pedro, vem até mim. Então ele fez um questionamento para Deus. Então, por mais que ele estava sendo ousado ali, ele falou assim: Mestre, se és tu mesmo, mande que eu saia do barco e vá até você. Então ele teve fé, mas ele foi prudente. Por que ele foi prudente ali? Porque ele questionou a Deus. Então muitas vezes eu fiz coisas e faltou às vezes a confirmação de Deus. Então eu fiz, não, Deus está comigo, mas às vezes não é o propósito de Deus. Inclusive, se a gente for ver lá na Bíblia, tem uma passagem que Paulo está com Silas, e aí o Espírito Santo mandam eles não pegarem um caminho. Se eu não me engano, é um caminho da Ásia. Aí o Espírito Santo fala para eles não irem para essa direção. Então, não é todo o caminho. Normalmente a gente, né, quer se aventurar. Eu posso, eu tenho força, e normalmente não é no eu posso, né? Mas eu dependo de Deus, e Ele sim, estando com Ele, qualquer lugar que eu pisar, Deus vai me dar por herança, mas tendo essa dependência dele. E o último ponto aqui, os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Quando são discutindo os assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. Aqui eu vejo com 2 pontos, né? Eu vejo dentro de rodas de amigos, onde eram amigos sábios, e aí eles tinham um nível de resultado de sabedoria maior do que eu tinha. Então eu estava aqui sem nada para dizer, porque esse era um processo de eu crescer. Então é aquilo que a Bíblia até fala, né? Sobre quem anda com sábios se tornará sábio, e quem anda com tolo se tornará tolo. Então tem 2 pontos aqui. Você está intencionalmente numa roda que você vai ser mentorado, então você precisa estar com o coração aberto em ouvir, até mesmo aqui, né? Se você está me ouvindo, você está, querendo ou não, reconhecendo algo que pode ser importante. Então, ele falou que é provérbios da Bíblia, então, de certa forma, você está aqui aprendendo. E com certeza não é só eu como uma ferramenta, mas o Espírito Santo, ele pode fazer coisas no seu coração. E tem o outro ponto, que é o buscar conhecimento. Então, algumas vezes eu já li alguns livros, né, não só a questão da Bíblia em si, mas outros livros de empreendedores, enfim, para justamente ter assuntos, né? Então, é muito legal quando nós somos intencionais em buscar o conhecimento.
para justamente discutir assuntos. Então você vê que é quase uma condicional, né? Quem consegue discutir é porque tem esse conhecimento. Então, quando ele fala aqui nessa profundidade demais para serem entendidos, você pensa, né? Eu até mesmo posso pensar agora que são só 5 versículos. Mas se a gente ficar mastigando isso aqui, mastigando e realmente aplicar no nosso dia a dia, nós podemos ir para uma profundidade a ponto desse conhecimento realmente virar sabedoria, que é aplicar ele no nosso dia a dia. Então, me comenta, né? Compartilha esse vídeo ou me escreve, poxa, Murilo, fez muito sentido isso que você falou. E vamos junto para esse crescimento. Perfeito?